TDT apoiando o crescimento de Nova Resende, confiando na qualidade do nosso café, investindo no desenvolvimento econômico da região, apoiando a cafeicultura familiar e a sustentabilidade ambiental. TDT exportando qualidade, a tradição e o sabor do café de Nova Resende para o mundo. TDT Maticom Exportadora e Importadora Limitada. Olá, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez no Toró de Parpite, programa da TV Resende Web aqui em Nova Resende. Programa que a gente convida pessoas para vir conversar, pessoas que têm contribuição para dar para a sociedade, pessoas que estão envolvidas, comprometidas com os mais diversos campos de atividade da cidade, da vida da comunidade, pessoas que fazem diferença, né? Fazem diferença, ajudam a melhorar o mundo, eu gosto de dizer isso, né? Aqui na Vila dos Cafezais, como eu gosto de chamar Nova Resende, né? A gente sempre busca trazer as pessoas, né? Independente de qualquer questão importante, qualquer questão econômica, cultural, intelectual, a gente quer trazer as pessoas que contribuam e têm contribuição para dar. E as pessoas, independe da condição social, de qualquer questão, o importante é que a pessoa esteja ajudando a melhorar o mundo, transformar a realidade. A nossa convidada de hoje é a essência, é um excelente exemplo desse tipo de pessoa. É a Elisete Casemiro, que é uma pessoa que abraçou a Casa Autista aqui dos autistas, é uma mãe atípica, como se costuma dizer, e está fazendo um trabalho importantíssimo aqui nesse aspecto. Elisete, muito obrigado por você ter vindo aqui. Imagina, querida. O prazer é meu. Conheço você há muito tempo, conheço a tua luta, né? Sim. Desde que aqui, um tempo que você chegou para Nova Resende. Sim. Elisete, por favor, fala aí quem é você, de onde você veio, como é que é a sua família ali, ó. Aquela câmera ali é sua. Eu sou de Passos, eu tenho 3 filhos, um de 17, um de 12 e o meu pequeno de 8. E o meu caçula é o Enzo, que é o autista da família. O Antônio também está em investigação de TOD. TOD. Isso. A escola já fez um relatório sobre o assunto. Explica o que é TOD. TOD não é um autista, mas ele tem várias características que um autista tem. Eu não sei aprofundar muito no assunto do TOD, por causa que... Porque eu foquei mais no autista. Mas é uma questão do comportamento meio que tem uma desobediência natural. Isso, né? isso. Tem uma resistência à obediência, à formalidade das coisas, exatamente. né? É um rebelde, né? Exatamente, eu ia falar, é uma criança rebelde. É uma criança rebelde. Exatamente. E o Enzo, ele tem 8 anos, ele estuda na PAI. A PAI foi um divisor de águas, né, na nossa vida, porque antes o Enzo, ele era antissocial. Ele não gostava que chegava perto, não gostava ao toque. Ele tem muita sensibilidade ao toque. Sim. E aí, depois que ele foi para a PAI, ele não tinha tratamento nenhum, porque aqui em Nova Resende realmente não tem. Sim. A gente não tem terapia, a gente não tem TEO, a gente não tem fono pelo SUS. A gente, se quiser, uma mãe que precisa tem que pagar. Sim. Ou ir para outra cidade. Mas nesse momento está havendo uma maior sensibilidade aqui? Vocês estão chamando, vocês estão conseguindo despertar as autoridades aqui? Isso Sim, é importante. Estamos. Agora de 16 foi o nosso segundo encontro, né, dos autistas. Espero que venha anos após anos, que a gente consiga fazer cada ano melhor. Esse ano conseguimos levar bastante autoridade, o prefeito foi vereadores, foi advogados, então, graças a Deus, a gente está conseguindo sensibilizar bastante a população e a autoridade daqui de Nova Resende. E a gente precisa de médicos, a gente precisa de um centro de autismo aqui em Nova Resende. Sim. Porque tem muitos casos. Sim. E tem muitas mães que ainda não conseguem aceitar que seu filho tem essa dificuldade, porque sim. Autista não é doente, né? O autismo não é uma doença. Não. Não é uma doença. É um transtorno neurológico, né? Subdesenvolvimental, né? Isso, então é uma criança normal como a outra, só que ela tem um pouco mais de dificuldade na fala, o autista nível 3. Apesar que agora a gente não pode mais classificar o autista nem nível 1, nem 2, nem 3. Porque fora do tratamento, o autista nível 1,
ele pode desenvolver por 2 e assim subsequentemente. Exatamente. E aí eles conseguem, antigamente classificava o autista, só que agora não pode mais, é uma lei que agora não pode mais. Tratamento igualitário. Exatamente. Porque também é evolutivo, né? Sim, todo autista é autista, independente do nível dele. Sei. Então a gente precisa conscientizar a nossa população sobre o assunto, tanto a nossa população como os nossos governantes, né? A sociedade, de modo geral. Exatamente, a sociedade, de modo geral, os comerciantes, principalmente. Elisete, deixa eu te interromper e fazer uma pergunta para você. Eu queria que você falasse um pouco, que você chegou em Nova Resende há um tempo atrás, você veio, conta um pouco da tua história, quem é seu marido, seus filhos. Eu vim de Passos, o meu marido, ele é o filho da finada Wanda, ele morava no Sampaio. E a gente conheceu ele eu conheci ele por conta da minha irmã. A minha irmã era casada com o sobrinho dele. Sei. Que agora já não estão mais juntos, mas enfim. E aí eu vim passar o feriado de 7 de setembro de 2012. 2012. 2012. Então faz 13 anos. Vim passar só o feriado. Passei o feriado, não voltei mais. Voltei só para buscar minha mudança. E aí estou aqui até hoje. E como eu tenho o meu filho mais velho não é do Paulo. Sei. É do meu primeiro casamento. Sei. O Anthony e o Enzo é do Paulo. Conheço. Do meu segundo casamento. Anthony é uma figuraça também. Sim. E aí a gente casou no civil. E a gente agora mora ali atrás do cemitério ali. Sei. E estamos aí na luta. Ele está trabalhando atualmente ali na Central Móveis. Sei. Mas ele já trabalhou no Gás Nadir, ele já trabalhou em roças, ele trabalhava muito na roça. Como é que ele chama? Paulo Sérgio. Paulo Sérgio. Paulo Sérgio. Muito bem. Ele está trabalhando atualmente ali na Central Móveis. Você falou o nome do seu filho mais velho? Isaías. Não fala que depois chega em casa, você não falou meu nome. O Isaías. Isaías Júnior, ele trabalha na Sevit. Ah, é? Ele trabalha na Sevit. Ah, que bom. E aí são os 4 homens da minha vida, né? Sei. Porque lá em casa Deus me colocou só os 4 homens e o filho que mais me dá trabalho é o filho da minha sogra, que é o meu marido, porque pensa no homem teimoso. Ele é teimoso. Mas graças a Deus, Deus colocou ele na minha vida e desde quando a gente começou ao tratamento do Enzo, desde quando a gente começou... Quando foi identificado? Foi identificado dia 11 do 11 de... Nós estamos em 2025, 2023 para 2024. Sei. Que o Enzo foi diagnosticado como autista. Foi o Pedro Savino, lá de Passos, o médico. Sei. E aí ele agora, graças a Deus, ele está em tratamento, né? E o Enzo sem tratamento, ele era uma criança muito birrenta. Eu falava que ele era uma criança birrenta, uma criança mimada, uma criança cheia de nhenhenhen. Vocês não sabiam? Porque a gente não sabia realmente o que ele tinha. O que deve estar acontecendo com muita gente por aí. Exatamente, é o que acontece muito por aí. Portanto, que eu não conseguia levar o Enzo no parquinho, na feira, dia de feira, porque ele não conseguia ficar no meio de muita gente. A dificuldade de se estabilizar é muito grande. Era muito grande. E agora, depois que ele está fazendo as terapias lá na PAI, está fazendo acompanhamento KTO lá na PAI, ele é uma criança totalmente sociável. Minha gente, isso é muito importante, quer dizer, você percebe num exemplo deste a importância de uma entidade como a PAI, né? Qual é o alcance dessa entidade? E Sim. A PAI é uma entidade de voluntários, são gente que está lá para ajudar, para trabalhar, quer dizer, para servir a sociedade. Também são pessoas que fazem diferença. É muito bom a gente ouvir isso aqui, né? Porque às vezes há resistência, há preconceito, e é importantíssimo o trabalho dessas entidades. A PAI está de parabéns. Sim, nossa, o que eu puder fazer para ajudar essa instituição, gente, eu faço de coração aberto, porque eles foram os apaianos, né? Que fala apaianos. Apaianos, eu não sabia que falava apaianos. Apaianos. Eles abriram os braços para o meu filho e acolheu de uma forma tão carinhosa, que eu acho que não tem explicação, que foi como se o Enzo fosse sangue do sangue dele, sabe? De tanto carinho. Família, mas virou da família. Sim, é uma família. Os apaianos é uma família. Sim. Então, assim, o que a população, né, de Nova Resende puder fazer com doações, eventos,
Ir lá visitar a gente, nossa, porque a gente chega lá, é abraçado, é beijado e pergunta como você tá. Nossa, é uma família muito unida, uma família muito grande. Bonito. Sim. Deixa eu fazer um comercial. Agora, na hora que você vai fazer a declaração de imposto de renda, na declaração de imposto de renda, existe uma possibilidade, existe uma lei que você pode declarar parte do seu imposto de renda. Tem lá, conversa com o seu contador, vai ter uma senha, um código, que é o das entidades de Nova Resende que podem receber. Você pode fazer uma declaração e destinar recurso do teu imposto de renda. Você não está pagando nada, é o que você vai pagar de imposto de renda. Você vai pagar de imposto de renda que vai para o governo federal. Uma parte desse dinheiro, se você fizer a declaração, depois a gente vai colocar os dados aqui para você ajudar a pai. Pode ir para pai, pode ir para a Casa da Criança, que é outro trabalho maravilhoso que tem aqui, pode ir para o Lar São Vicente, entendeu? Então, quer dizer, você pode, aqui em Nova Resende, ajudar as entidades daqui com o mesmo dinheiro que você vai mandar para o governo. Uma parte dele você manda para cá e o Conselho Municipal da Criança organiza e vai receber, vai chegar na PAI esse dinheiro. Desculpa que eu fiz um comercial. Imagina, nossa, foi muito bom o senhor ter falado, porque é uma ajuda que a PAI precisa. Porque a PAI precisa de muitas melhorias, eles fazem o que pode, né? Porque Sim. Eles vivem de doação. Não é nada assim, pelo município, pela prefeitura. É tudo doação. Então, a PAI precisa, toda ajuda é uma entidade civil. Sim, toda ajuda é bem-vinda. De alimento, de acolhida, de você afeto. Sim, você que tem assim, uma chácara, que você possa dar um dia de lazer para eles. Nossa, vai ser uma grande ajuda, porque eles gostam muito, sabe? Um dia de lazer para os apaianos. Você que tem um sítio que tem bastante fruta, verdura, nossa, tem bastante, vai perder? Manda para a PAI precisa de ajuda. Vamos falar um pouco. Uma característica, uma mãe atípica. Como é que é a convivência em casa com um filho autista? Não é fácil, Luiz, porque eu falo por mim, lá em casa, o Enzo, tem dia que ele fica pelado. O senhor vai chegar lá em casa, o Enzo vai estar pelado. Porque tem dias que ele não suporta o toque da roupa no corpo. Ele se coça, ele fica vermelho, ele fica todo empolado. Mão, ele não consegue ficar quieto com as mãos, assim. Ele gesticula muito com as mãos, ele fala com as mãos. Muita energia. Sim. O Enzo, ele não usa sapato fechado, é só chinelo ou descalço. Onde o senhor vê ele, ou ele vai estar descalço ou vai estar de chinelo, que ele não consegue sapato fechado. Alimento, ele é seletivo alimento, ele come arroz e feijão. Então, para ele não ter deficiência de vitamina, tanto ele quanto os outros, eu coloco verduras no meio do feijão. Que aí eu cozinho, depois eu pego aquelas verduras, bato e coloco aquele caldo junto com feijão. Isto é um conselho para todas as mães, se tiver. É comum a todos eles esse tipo de comportamento. Cada um tem a sua estereotipia, né? Sim. Só que tem uns que tem mais estereotipias que os outros. Sim. O Enzo, ele não come qualquer alimento, qualquer textura de alimento. Ele não consegue qualquer tipo de tecido de roupa no corpo, ele não consegue. Ele não consegue sapato fechado. Agora, graças a Deus, ele está ficando mais em ambiente com muita gente por causa da terapia que ele tem lá na PAI. A PAI já sociabilizou ele. Sim. Tem crianças que ficam balançando, tem crianças que não param quieto, que ele é autista, mas tem outros tipos de características que o autista desenvolve longa vida. Tem autista que fica muito chacoalhando as mãos. Então, tem várias características, várias estereotipias que um autista desenvolve conforme a vida. O que você pode falar para a mãe, por exemplo, para ela observar se o filho tem, quem ainda não chegou ao diagnóstico? Tem muita gente que não quer aceitar, não quer, evita. Sim. O que você pode dizer? Quais são os comportamentos que podem ser identificados em casa? Que ele pode ser identificado em casa para saber se ela precisa levar aquele filho para fazer um exame, para fazer barulho. Se a criança não suporta muito... Se você vê que a sua criança... Você ligou um som um pouco mais alto e sua criança correu para um quarto, tapou os ouvidos ou começou a gritar. Alimento. Se a criança está comendo direitinho, não quer aquele...
só aquele tipo de alimento, aquela textura de alimento. Se a criança não para quieta, está sentada, está se movimentando, está mexendo. Na hora de brincar, se ela brinca mais sozinha ou com outras crianças, se na hora de brincar ela coloca enfileiradinho os brinquedos, se ele tem sensibilidade ao toque, algum tipo de roupa assim, que ele não consegue ficar no corpo, que ele fala que incomoda. Se você está conversando com ele não está olhando no seu olho também. Se a criança tem alguma... Na escola, a criança fala muito especificamente de um brinquedo. Se a criança, mãe, chega em casa, porque o Enzo tinha muito disso. Mãe, fulano pegou o meu carrinho de tal cor. Porque o Enzo tem hiperfoco por cor. Então, aí você vê que se ele quer só aquele tipo de cor, se ele tem se ele vai sentar com alguém perto, ele está se afastando. Hiperfoco de cor é gostar de uma cor só, é isso? Exatamente, gostar só de uma cor. Sim. O Enzo tem hiperfoco em cores e desenhos. Sim. Ele tem, e assim, os desenhos que ele vê, se ele vê um desenho ali, Enzo, o senhor dá uma folha para ele, desenha para mim, ele vai desenhar igual. Ele vai desenhar, só de olhar, ele vai desenhar igual. Sim. Então, assim, o Enzo, ele tem hiperfoco por cor, que é azul, e desenhos. E todos os desenhos que ele faz tem que ter o azul. Mesmo que aquele desenho não tenha nenhuma cor azul, sim, ele coloca a cor azul no desenho. Sim. Agora, esta reunião que vocês fizeram, dia 16, acho que ela deu uma boa balançada nessa questão do autismo aqui, né? Sim, ela chacoalhou bem a nossa comunidade, espero que chacoalhe mais, porque a gente precisa mais de ajuda sobre o assunto, a gente precisa que o nosso prefeito olhe pelas crianças, né? Pelos adolescentes, porque também tem adolescentes com autismo. Sim. Que a gente possa fazer uma comunidade aqui em Nova Resende sobre o autismo. Que a gente quer, são médicos, porque quando eu tenho que levar o Enzo em Passos para algum médico, eu tenho que ir no meu carro. Porque a gente vai no carro da prefeitura, são mais pacientes, então a gente tem que esperar o último paciente para a gente vir embora. Então nem sempre o Enzo está com aquela animação de ficar o dia todo, apesar que eu tenho família em Passos, eu posso ir para a casa da minha mãe, sim, mas aí já é um gasto que eu tenho que pagar com Uber para subir lá na casa da minha mãe. Então, assim, a gente precisa de um centro aqui com especialista. A ideia é ter um centro voltado exclusivamente. Tem noção de quantas já tem diagnosticado aqui? Sinceramente, eu não sei quantos tem. Sei que tem muitas mães que falam, meu filho tem isso, aquilo, aquilo outro. Aí eu falo, ele tem algumas características autistas. Mas meu filho não tem autismo. Não sou eu que vou dar o diagnóstico. Não, claro que não. É o médico que vai dar. Então procura um médico para levar seu filho. Gente, a melhor coisa que vocês fazem, não só por vocês, mães e pais, mas pela criança. Porque a criança tem que socializar. Não tá sofrendo, né? Exatamente, a criança vai crescer. Lá no futuro a criança vai ter dificuldades. Então é uma coisa assim que você começando agora a aceitar as condições que seu Primeira filho questão tem, é aceitar e depois... a família aceitar. Começa tudo de dentro de casa. Se você mãe, se você pai não aceita seu filho como que a população vai aceitar? Pois é. Deixa eu te fazer uma... Hoje você tem grupos aqui Eu tenho um amigo, o Alan, que tem um filho autista. Eu vejo a luta deles, da mulher dele, né? É uma luta difícil, né? Sim, é uma... Agora... pelo que você já me falou aqui fora, já tem um pouco mais de sensibilidade aqui sobre isso. Você falou do Jorge, né? Do cara Sim, que ele tem uma especialização. Sim, lá da Secretaria de Saúde, ele que me ajudou esse ano a fazer o nosso movimento, o nosso segundo encontro. E o Jorge, ele é especialista em autismo. Sim. Então ele está nos ajudando bastante. E assim, ele está correndo atrás para ajudar a gente a conseguir esse centro, conseguir médicos, portanto que agora, dia 25, vai vir um médico, um neuropediatra, para atender a população. E assim, os pacientes que estão na fila de espera, eles estão ligando para levar as crianças agora dia 25. Então isso está andando. Então, foi um pontapé inicial, graças a Deus. E o que a gente precisa são mais médicos, são mais terapias,
são mais TOs, porque é o que as crianças TOs precisam. é terapeuta ocupacional, é uma função muito importante, não é só para o autista, para esse terapeuta ocupacional já faz um tempo que é um especialista de saúde muito importante, com idosos ela é importante, muito importante os terapeutas ocupacionais. Nossa, são essenciais na vida de um autista. Chegou a hora de acertar as contas com o Leão. E você pode fazer o bem destinando parte do imposto de renda diretamente para crianças, adolescentes e idosos. Para fazer isso, basta destinar parte do valor a ser pago ao Fundo Municipal direcionado a um desses públicos. O Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e para o Fundo do Idoso. Você pode doar através do seu imposto de renda. Para doar, o modelo de declaração deve ser o completo, não pode ser o simplificado. No programa da Receita Federal, clique em Doações. Verifique se a aba Crianças e Adolescentes ou a aba Idoso foi aberta. Clique em Novo. Selecione o destino da sua doação, escolhendo o item Municipal. O valor que pode ser doado será calculado automaticamente pelo programa da Receita. Depois, é só imprimir o comprovante e pagar o seu imposto. Caso tenha dúvidas, acesse o site da Receita Federal ou fale com seu contador. Contamos com a colaboração de vocês. TDT apoiando o crescimento de Nova Resende, confiando na qualidade do nosso café, investindo no desenvolvimento econômico da região, apoiando a cafeicultura familiar e a sustentabilidade ambiental. TDT exportando qualidade, a tradição e o sabor do café de Nova Resende para o mundo. TDT Maticom, exportadora e importadora limitada. Elisete, como é que é a aceitação da sociedade? Como é que é? Vamos pegar o comércio. Você entra numa loja, como é que faz? Aqui em Nova Resende, graças a Deus, tem muito comércio que ainda não aceita. Mas graças a Deus, nos comércios que eu fui com meu filho, particularmente, não foi tanto dos comerciantes, mas sim de quem estava no comércio. Loja. Exatamente. Sim. Então quer dizer que é da sociedade. É da sociedade. Resistência. Exatamente. Você acha que é resistência, preconceito, em que nível nós estamos nesse caso? Desconhecimento, susto, o que é? Eu acho que é mais desconhecimento da população, porque Sim. a população acha que se você pegar fila preferencial, vamos dar um exemplo da lotérica. Sim. Se você pegar uma fila preferencial na lotérica, o Enzo é parrudo, é bem saudável, é gordinho, é animado, não é aquela criança que fica cabisbaixa. Não tem cara de doente de jeito nenhum. De jeito nenhum. Se eu veja bem, fila, e não é doente, né? Não. É genético, né? Exatamente, é uma coisa neurológica. Então, assim, se eu pego uma fila preferencial com o Enzo do meu lado, todo mundo vai me olhar de cara feia. Alguns ainda vai falar, mas a senhora não é idosa, a senhora não está com criança de colo. Essa negra exibida aí que está tomando meu lugar. Mas assim, exatamente. Mas assim, se a gente falar, não, ele é autista. Ah, mas só por isso ele não pode esperar? É. Sim, gente, ele pode esperar. Ele pode esperar. Só que aquela espera, ele vai ficando inquieto, ele vai ficando nervoso, ele pode desencadear uma crise. Aí uma crise é uma crise agressiva, é uma crise de choro que não, sem fim, que não acaba mais, é uma crise que a criança rola pro chão, que a criança se bate quem tá em volta. Muita gente fala, criança tá fazendo birra. É. E às vezes não é birra, às vezes é uma Você achava crise. que era birra? Eu achava que era birra. Tá mãe, então, achava que era. era. Tá vendo que importante vocês perceberem isso, né? Vocês perceberem que tem que saber, tem que compreender, né? E compreender muito mais amplamente do que naquela situação ali. Porque aquela situação é uma situação que a família vive quase que o tempo inteiro, Sim. entendeu? Então é um exercício de paciência, é um exercício de aprendizado, é uma doação, uma doação infinita.
É uma doação maravilhosa, entendeu? Se tem um sentimento de amor ao próximo, você vai encontrar nessa relação de uma família que tem um filho autista. A relação com a família é maravilhosa. É doação o tempo inteiro. Exatamente. Percepção, sensibilidade. Gente, não é fácil. Tem dia que eu acordo de manhã e o Enzo já tá chorando. Tem dia que ele acorda já chorando. Por quê? Porque ele não tá conseguindo colocar uma roupa no corpo, ele não tá se sentindo bem com aquela roupa, ele não tá se sentindo bem com aquele tecido, e coloca uma e tira outra, e coloca outra, e coloca uma e coloca outra. Tem dias que ele perde o ônibus, papai, que eu tenho que levar ele, papai. Sim. Porque ele perdeu o tempo dele tentando colocar uma roupa, um tipo de roupa. Para a mãe e para o pai também não é fácil, porque é muito desgastante. Para nós mães que fica o dia todo com a criança, é mais desgastante ainda. Porque o pai ainda, ele sai, ele trabalha, ele esparece, né? Tira aquele foco de dentro de casa um pouco. Mas a mãe não, a mãe tá lá todos os dias, todos os dias, todos os dias. Às vezes a mãe vai trabalhar fora. 24 horas. Exatamente. Às vezes a mãe vai trabalhar fora e perde o emprego, como já aconteceu comigo várias vezes. Porque tem vezes que eu não tinha como ir trabalhar com ela, estava em crise. Então, como que eu ia levar uma criança para o trabalho? Então, eu faltava. No começo, todo patrão fala, não, a gente entende, a gente sabe que é difícil, mas depois, na hora da luta, lá na hora do dia a dia, eles não entendem. Então, não é fácil para uma mãe. Então, do mesmo jeito que um filho autista precisa de ajuda, precisa de tratamento, uma mãe e um pai também precisa. E como é que é a relação com os irmãos? A relação dele com Isaías, com o mais velho, é 100%. Mas ele com o Anthony bica muito. Ah, é? Nossa, o Anthony bica. Por quê? Porque o Anthony, ele tem o jeitinho dele, tem as coisas dele, ele não gosta que mexe. E o Enzo não. O Enzo, o quarto vira um circo. Vira aquela bagunça. E o Anthony fica bravo, porque os dois dividem o quarto. E aí os dois bicam muito. O Anthony quer bater de frente com o Enzo e o Enzo quer bater de frente com o Anthony. Aí ontem mesmo os dois ficou de castigo. Sim. Porque o Anthony começou a discutir com o Enzo por causa de um copo de suco. Porque o Anthony, todos os dias depois da janta, o Anthony quer levar o suco para mim. Aí ele coloca num copo, o Enzo queria aquele copo porque era azul. Ele não toma em outra cor. Ele queria aquele copo porque era azul. Sim. E aí os dois começaram a discutir. Eu falei, eu não quero o suco e vai cada um para sua cama dormir. Isso era 8 horas da manhã. Então os dois bicam muito, os dois batem muito de frente um ao outro. Eu quero que você fale uma coisa tão corriqueira, mas eu quero passar para vocês como é a educação da Elisete e do marido dela com os filhos. A gente está gravando essa entrevista no meio da tarde, depois do almoço, e a gente teve que arrumar um tempinho da Elisete para ela vir aqui gravar. O que o Anthony ficou fazendo na sua casa? Quantos anos o Anthony tem? O Anthony tem 12 anos. O que ele ficou fazendo? Ele ficou lavando a louça do almoço e enxuga e guarda no armário certinho. Eu quero que vocês entendam isso, como é que é essa questão de educação. Eu acho isso muito importante. Elisete, eu acho que a gente está tratando muito aqui do lado da questão social, da sensibilidade, da forma de tratar. É um problema que a sociedade precisa perceber, precisa entender e precisa aprender a conviver com isso, né? Sim, sim. E assim, a sociedade ela precisa olhar as crianças de um modo diferente. Como assim, aquela criança está fazendo birra. Às vezes não é birra. Uhum. Às vezes uma mãe não está conseguindo controlar uma crise que a criança tem. Porque aqui em Nova Resende, eu não sei quantas crianças tem, mas o meu filho, o Enzo, ele tem uma septeia de identificação. Sim. Que tem um QR Code com que você escaneia, vê o que ele tem o laudo dele tudo certinho, as estereotipias, as características que ele tem, tudo de autista. Sim. Ele tem uma septeia, que é uma carteirinha de identificação. Com e outras crianças têm? Aqui em Nova Resende eu ainda não vi. Sei. Mas isso é importante que seja providenciado. Sim, sim. Quem faz essa carteirinha? Essa carteirinha eu fiz em Passos, Sei. lá na UAI. Sei. Em Passos. Aí eu fiz a identidade, primeiro você faz a identidade. O UAI é um posto de atendimento público. Isso.
Primeiro você faz a identidade da criança, que já vem com o símbolo do autista. A identidade de RG da criança. Já vem o RG e o CPF. Tá. Aí depois que chegar esse RG com o CPF, que vem em um só, você volta lá e faz a septeia. A septeia fica pronta em 3, 4 dias. Sei. Aí você imprime a septeia e você manda emplastificar, coloca naqueles porta-cartões. Aqueles negocinhos de plástico lá. E aí você compra um cordãozinho, né? Que tem o de girassol, Sim. que é para doenças ocultas, que é o autismo, né? Sim. Porque não é fácil, não é visto. Não é percebido. E tem o de quebra-cabeça. Sim. Porque eles falam, né, que o autista, ele tem uma cabeça que a gente precisa montar todos os dias, aquele quebra-cabeça, para a gente conseguir entender conforme a criança vai crescendo, conforme a criança vai desenvolvendo. E deixa eu te fazer uma pergunta. Agora eu estou falando de comunicação. Ele é um crachá, vamos dizer assim. É um crachá. E isso você não acha que pode haver preconceito com o uso do crachá ou ele é um facilitador? Ele facilita bastante por causa disso, porque Sei. às vezes uma criança está em crise, ou na fila de uma lotérica, ou na fila de um banco, ou na fila de um restaurante, ou na fila onde você... Do trenzinho da praça. Exatamente. Aí ele estando com a identificação, ele tem o direito, é lei. Sei. É lei que a criança com identificação, com um crachá de identificação autista, ela pode passar na frente. É lei que uma criança, quando vai a um parque, ela estando com a identificação, tem prioridade. Ela não paga. E quem está com a criança tem que pagar só a metade. Sei. Conforme a gente viajou para Aparecida, o Enzo, ele não pagou passagem. Ele pagou passagem porque eu quis um banco extra para ele. Sei. Então, pagou a parte por isso, mas direito ele não Sei. precisa pagar. Ele não pagou quarto. Ele não pagou brinquedo, ele andou nos brinquedos de Aparecida todo, não pagou. Eu paguei só a metade, porque eu estava acompanhando Sim. ele. Então é lei. O povo de Nova Resende precisa saber das leis que uma criança autista tem. Porque são várias coisas que Nova Resende acha que não precisa. Precisa, gente, é lei, tá lá no estatuto, é lei. Então, o Bruno, ano passado, o vereador, ele fez uma lei aqui municipal pra gente, que tem preferencial para o autismo, tem direito a preferencial. Então, assim, aqui em Nova Resende, o povo precisa, a gente tem que mostrar a lei, porque se a gente falar, não precisa, e não é assim. Se a gente está falando, porque é lei, vem lá de cima, não vem de agora. Então, se é lei, a lei tem que ser cumprida. Sei. A gente está chegando perto do final aqui. Eu quero dizer o seguinte, você acha que agora, vocês fizeram o encontro agora, a TV Resende Web transmitiu ao vivo, a gente está dando visibilidade para isso, que é nossa obrigação, nosso dever como veículo de comunicação, está envolvido nessas questões. A gente transmitiu na íntegra o encontro de vocês, e a gente quer ajudar, nós não podemos ajudar a não ser divulgar, comunicar. Né? O nosso papel é levar para a sociedade a informação. É um compromisso social que nós temos que dar atenção para ele, né? Entendeu? É muito importante. E eu acho que seria bom se você quiser falar para as pessoas aqui, encerrando, mandar um recado para todo mundo, falar, se você quiser falar com mãe de autista, com todo mundo, com a sociedade inteira, fica à vontade aqui, ó. Essa câmara é sua, entendeu? Só não posso levar para casa. Não pode levar para casa. Você já fez essa pergunta, não pode. A gente vai amarrar um cordãozinho nela. Eu quero te dar os parabéns pelo teu trabalho, hein? Muito obrigada. E você, mãe, você, pai, que tem alguma dificuldade de entender seu filho, você que tem alguma, assim, acha que seu filho tem autismo ou não, procura o Jorge lá em cima na secretaria, pega o encaminhamento com o Dr. Josias. Doutor, tá assim, assado, o que o senhor acha? Procura saber mais. Deixa só, o Jorge, minha gente, o Jorge já trabalhou no hospital aqui, ele é enfermeiro, é um cara de muita sensibilidade, um cara de visão social muito boa, é filho da querida Ana, que foi diretora lá da Ana Cabral, que foi diretora da Escola da Petúnia, uma família muito bonita.
Então, vocês procuram ajuda para os seus filhos, porque o futuro a Deus pertence, né? Mas só que eles precisam de ajuda para esse futuro deles ser melhor, para esse futuro deles vir eles serem um médico, serem um professor, porque autista tem essa capacidade. É lógico. Porque tem muito autista mais inteligente que a gente, né? É. Então, assim, procura ajuda pro seu filho, pro seu primo, pro seu... Quem seja, gente. Se você vê uma criança na rua, não fala criança birrenta, não fala criança mimada. Você não sabe o que essa criança tem, você não sabe que essa criança é autista ou não. A dificuldade que essa família está tendo com esse menino dentro de casa. É muita dificuldade. Se você não procurar ajuda, vai ter uma hora que você vai explodir. E aí, em vez de você ajudar o seu filho, você que vai precisar de ajuda. E também fazer que ele seja feliz, né? Existe um discurso de felicidade. Todo mundo tem direito de ser feliz, sim, é muito depois importante. Depois que começa o tratamento, depois que começa os remédios, que tem caso que precisa de ser medicado, é outra criança. A criança vive mais feliz, mais alegre, mais sociável. Muito bem. Meus amigos, a gente trouxe a Elisete pelo trabalho bonito que ela está fazendo, por ser uma protagonista nessa discussão sobre o autismo. A gente sabe da dificuldade que é isto. O diagnóstico de autismo não é uma coisa velha, antiga, é um diagnóstico recente, razoavelmente recente. Então, tem evolução, tem discussão, é o que ela disse. Existem vários gênios aí da humanidade que eram autistas, tá entendendo? Figuras importantes em todo o segmento da natureza humana existem. Então, é uma questão que precisa ser resolvida e ela depende essencialmente do acolhimento social. Ela depende essencialmente da compreensão de comportamentos, né? Entendeu? Ele é por natureza uma pessoa diferente, uma pessoa de uma sensibilidade fantástica e proporcional à sensibilidade tem a inteligência. São sempre muito inteligentes. Exatamente. Tá bem? Eu agradeço muito a vocês, a equipe também, muito obrigado pelo espaço. Sempre às ordens. E estamos aí na luta e se Deus quiser a gente vai conseguir esse centro de autista. Vamos falar, o que é o centro? O que você falou, o centro de autismo, o que é? Um centro, um espaço com especialistas? Exatamente. Com especialistas com equipamentos necessários? Exatamente. Explica melhor isso aí. Desculpa, vamos continuar um pouquinho aqui. É um centro onde vai ter todo tipo de médico que um autista precisa. Às vezes tem autista que precisa até de fisioterapeuta, sim, né? A gente precisa desse centro com fisioterapia, com TO, com psicólogo, com neuropediatra. Neuropediatra. Tem neuropediatra que é só para as crianças, isso, né? Claro. E precisa de mais acolhido, ser mais acolhido. Igual tem ali a Praça Esporte, a gente precisa fazer um esporte voltado para os autistas, porque tem muito autista que tem muita ansiedade. Muita energia. Que precisa extravasar, né, essa energia. Então é num esporte, é num lazer, é uma coisa assim que ele se sente apto a fazer, se sente melhor em fazer. Vamos falar com o secretário de esporte, com o Mirovaldo, para ele ver lá, chamar a Flávia, sim, secretária de desenvolvimento social, entendeu? Então, para ver se eles também já começam a pensar nisso, organizando essa história, né? Tá bem? E o Enzo já até escolheu o nome do centro, Caminho Azul. Vamos ver se Deus ajuda nós a fazer esse centro para ajudar a nossa população. Muito obrigada, viu, seu Luiz? Que Deus abençoe. Seu Luiz, não, Luizinho. Muito obrigado. Obrigado você, que imagina, é uma honra ter você como cidadão parceiro aqui, tá bom? Imagina, nós estamos aí para isso. Sociedade. Muito obrigada, viu, pelo espaço. Meus amigos, estamos encerrando aqui mais um Toró de Parpite. Hoje tratamos da questão do autista muito sobre a ótica social, sobre a ótica da família, sobre a ótica da mãe, do sentimento, né? Tem todo o processo aqui. A gente vai trazer depois um especialista, vamos entender, um especialista com todo o processo mais técnico, mais científico do assunto, para que a gente complete essa informação sobre esse segmento da sociedade que precisa de atenção,
precisa de carinho e precisa, sobretudo, de respeito e de afeto. Acho que é fundamental que essas coisas sejam feitas. Estamos encerrando aqui mais um Toró de Parpite, aqui na Vila dos Cafezais, como eu gosto de chamar, Nova Resende. Um abraço para todos vocês e até a semana que vem. Muito obrigado, pessoal. Tchau. TDT apoiando o crescimento de Nova Resende, confiando na qualidade do nosso café, investindo no desenvolvimento econômico da região, apoiando a cafeicultura familiar e a sustentabilidade ambiental. TDT exportando qualidade, a tradição e o sabor do café de Nova Resende para o mundo. TDT Maticom Exportadora e Importadora Limitada.